Meu amigo, será que o Arana vai pintar no Corinthians? Um post de ontem, finalzinho da tarde, do próprio Arana, deixa alguma coisinha ali a entender. Sabe aquela coisa do suspense e tal? Vamos dar uma olhadinha? Misterioso. Mistério. Esses enigmáticos já deveria estar seguindo o Corinthians, na verdade? Já deveria estar seguindo, mas o corintiano está muito bem. É uma obrigação, né? Revelado lá, etc, deveria. O cara nem sabia. Mas não estava. Vai ver que nem sabia. Cara, eu não sigo um monte de gente que eu gosto. Passa a seguir. Sigo uns que eu nem lembro. Eu quero ver o Bini, que ele é um cara... Passa a seguir. Então, passa a seguir. E outra coisa. Informação do Marco Belo, que... Tem namoro? Flerte. Pode ser. Aí a gente começa a juntar as coisas. Pô, o cara posta um negócio desse, depois vocês ficam viajando, que não... Pô, o cara posta uma coisa dessa. Na hora que o mercado da bola tá agitado, no momento em que o Caetano fala lá no Atlético que a situação é delicadíssima, né, financeiramente. O cara, com essa identificação enorme aí com o Corinthians, sempre teve. Aí alguns jogadores saindo, uns chegam, mas também outros saem, já indo pro Vasco e tal, enfim. Aí você começa a pensar, será? Eu vou começar com você vai ser o primeiro a falar no programa de hoje, porque ontem o senhor realmente estava uma figura indócil, ficou bravo, chateado, Sério? porque ficou por último. E a crise depois a crise depois eu vou acreditar nisso. A gente tem que ficar contornando essa crise até hoje de manhã cedo, o cara não dormiu, ficou ligando para todo mundo, entendeu? Então pode ser. Pode ser. Vocês permitem? Teve reunião depois do Dolinha ontem. Você não estava aqui. Exatamente. E depois da reunião ficou ligando pra gente. Eu, o Igor e o Branco, voltando de carona pra casa. Vocês não estavam. Negócio muito sério, então. Por favor, todos aqui querem te ouvir, Birner. Você é a prioridade hoje do programa. Sinta-se à vontade, fala o quanto você quiser. Fala o quanto O que você quer que eu fale? Tudo. Sobre o Arana? Não, sobre o quilo da carne, Birner. Essa eu não tenho a menor ideia. Você vai sobre o Arana, sabe isso. É o Arana, pô. Vai, meu filho. Bom, o músculo... Eu faço tudo isso pro cara. Tem um açougue perto da sua casa ali, o músculo tá 22. É mesmo? É. Não vou lá. Não? Fala sobre o Arana, vai, vamos lá. Eu posso recomendar o Sacolão, que você que frequenta, que você acha frutas de muita qualidade. Que bacana, legal esse SPTV. Do ser que já se foi. Daqui a pouco a Nanda Apple nas feiras. Vamos lá, vai, querido. Vamos falar de futebol. O Arana é o melhor lateral esquerdo em atividade no país. Tá bom. Com alguma sobra. O grande lateral esquerdo da história do futebol brasileiro, entre os que jogam no Brasil, é o Felipe Luiz. Para mim é um jogador muito grande, um cara que atuou em nível muito alto, mas hoje, por causa da questão física, ele tem alguns limites. Ele não consegue apoiar e marcar como fazia antigamente. Ainda continua um jogador extremamente inteligente, extremamente útil ao Flamengo, faz ali uma função de terceiro zagueiro, eventualmente apoia. Só que o Arana, por causa da idade e da qualidade, hoje é o lateral que tem mais condições de produzir bom futebol no país. Eu imagino ser um jogador caro, eu não tenho noção do valor, mas eu imagino que seja uma contratação cara para um clube muito endividado, né, que continua contratando. De qualquer forma, como quando o Corinthians contrata... pouco se discute a questão financeira. É óbvio que se ele for para o Corinthians, como se ele fosse para o Palmeiras, como se ele for para o Flamengo, como se ele for para qualquer clube do país ou da América do Sul, é um enorme reforço. É um baita reforço, a não ser que tenha algum problema físico depois da lesão, coisa que eu duvido, né? Deve ter sido bem cuidado, acontece isso na carreira dos jogadores. Então, se por acaso houver a mudança, vai ser uma mudança de clube de enorme impacto em nosso cenário de futebol. É bom dizer que, de bastidores, a informação que você tem, que é do Marco Belo, que eu citei aqui, é que tem interesse do Corinthians, mas não tem uma negociação ainda. Não, interesse... Não chegaram lá no Atlético. Interesse o Corinthians tem no Cristiano Ronaldo. Tem um mas aí o Guilherme Arana é um pouquinho mais palpável do que o Cristiano Ronaldo, né? Bem mais palpável, né? Sim. Só acertar a gente, porque o Cristiano Ronaldo falou que foi já não era mais aquele. Isso. Ficar atento nisso aí. Tem um interesse, tem uma aproximação com o jogador, informação do Marco Belo, mas, claro, depende do Atlético, tem que chegar lá, tem que conversar, porque é ali que o bicho pega, né? É ali que é o valor do investimento. Só para reforçar, passar aqui, para não falar, esses caras são tudo loucos, estão inventando e tal, só porque o cara colocou o post lá no Instagram e tal. Informação do Marco Belo, o Corinthians tem conversas com o lateral esquerdo Guilherme Arana por um possível retorno. Não há negociação de momento, porém, caso o Atlético aceite negociar o atleta, o Timão irá abrir negociações com o Clube Mineiro, tá? Então não tem nada com o Atlético, tem um papo com o Arana. Quando ele tem contrato? Até 24, né? Dezembro de 24. Dezembro de 24. Boa tarde, William. Muito boa tarde, Zé Elias. Boa tarde, meu grande amigo Birner. Manda. A Breira, a todos que estão nos assistindo. Eu estou pensando aqui, né? Volta, não volta. Corinthians, né? Vem, não vem. Mas
se o Arana sair, quem que vai jogar no Atlético? Como lateral esquerdo? Dodô? Tem o Rubens também. Tem o Rubens também. Mas eu Pro não sei. Atlético não me parece honesto que quer chegar. É isso que eu tô não é bom falando, negócio. Eu não sei. Eu acho até a notícia estranha, tá? Isso, eu tô tentando entender da onde surgiu isso daí, porque assim, Marco Belo é um cara bem informado. Se eu sou o Cudê, a não ser, aí entra a questão do situação delicadíssima, do qual o Caetano falou. É o que pode me levar a pensar, realmente o Arana deve ter um salário alto, deve ter a possibilidade, né, de fazer caixa e tal. Temos uma reposição ali. Uma reposição que não é a altura, deixar bem claro. O Rubens é um bom jogador, mas não é a altura do Arana. Claro. Será que ele se encaixa? Tô tentando... Será que se encaixa no esquema do Cudê? Mas se encaixa, que não... Claro. Né, pela velocidade pelos lados, entra em diagonal, como entra o... Pressão, tudo. Eu falei... Eu tô achando estranho esse tipo de situação, porque se eu fosse o Atlético, eu não liberaria o Arana. O Arana, se não tivesse se lesionado, era jogador de Copa do Mundo. Como o Arana seria liberado pelo Atlético Mineiro para acertar com o Corinthians. Primeiro que eu acho difícil. Eu não liberaria, porque para mim é um grande jogador, para mim é um dos melhores, se não o melhor da posição nesse momento no Brasil. Né? Era um jogador de Copa do Mundo, iria disputar a Copa do Mundo, infelizmente se lesionou e aí ficou fora. Então, assim, eu estou pensando, é difícil de encaixar, assim, por que o Atlético liberaria para o Corinthians, será que o Arana não tem ambiente, será que aconteceu alguma coisa nesse período em que... Eu não sei, pela informação do Marco Belo, me parece uma simples consulta do clube ao atleta. Delicadíssima. Tá afim? Sim. Mas é um negócio aí, né? E tem uma outra coisa, né? E tem uma outra coisa. O Corinthians tem o Fábio Santos e tem o Bidu, que chegou lá. Aí vai chegar mais um jogador, você tem 3 para uma mesma posição. Só não tem o Piton, porque foi para aquela máquina, né, Brelha? Você tem 3 para uma mesma posição. Eu não sei se o Corinthians precisa de 3 laterais para uma mesma posição. Que aí o Arana chegando seria ele o titular. Sim. Mas aí eu tô com o Birner numa situação. Desculpa, só para terminar. Pensando, será que aí o Fábio deixa de ser lateral e passa a ser uma opção também como zagueiro? Ontem já jogou, assim. Sim, ano passado jogou. Tem uma série de explicações que podem nos levar a tentar entender. Será que é uma linha, uma média de idade mais avançada? Teria que ter alguém com outra característica, com uma idade um pouco mais jovem. Mas aí eu tô com você, com todo respeito à informação de quem trouxe. É que Marco Belo. Eu não consegui ainda entender essa jogada. Zé fala 3 laterais... Acabou de dispensar o Piton, poderia ser um terceiro para o elenco, mas o Bidu seria para jogar. O Atlético não sinalizou em nenhum momento que esteja querendo colocar o Arana no mercado. A gente está falando de um cara que estava para ir para a Copa do Mundo, não fosse uma lesão. Mas é por isso que a informação da conta quando foi no Arana, não foi no Atlético. Mas eu acho que é aquela coisa que nasce assim, né, William? Me parece, né? E eu acho que o tom do Marco é esse, a conversa, entender, não é uma negociação. Olha, eu tô aqui, hein? Teoricamente não poderia nem ir, né? A gente tem um relacionamento antigo. Com o clube para poder abrir a negociação. A gente tem um relacionamento antigo, eu tô aqui, se você quiser, eu não tô fazendo nada, você também. Só que o Arana tá fazendo alguma coisa. E o Corinthians também tem lateral no elenco. Então me parece muito mais uma movimentação ali, aí tem a questão do post no Instagram, do que exatamente... algo palpável de você entender. O Corinthians está buscando alguém ali para a função. O Atlético decidiu que vai colocar o Arana no mercado como colocou o Jair, como colocou o Guga. E não me parece muito o caso. Quando a gente olha... É muito diferente você colocar no mercado Guga, Jair, até mesmo o Nacho, do que colocar o Arana. Né? E qual o mercado do Arana também? Ontem, quando a gente debatia até aqui no Linha de Passe, para o fã de esporte que não acompanhava a gente, era uma lista, né, dos 3 prováveis titulares dos grandes elencos, Palmeiras, Flamengo e Atlético. Quando você traz o Atlético para esse debate, é um Atlético que não quer abrir mão de um jogador assim. O Arana é o único jogador do Atlético que seria titular em qualquer equipe do Brasil de maneira, para mim, indiscutível. Ele se expõe de uma maneira desnecessária. Para mim é desnecessário ele fazer esse tipo de situação. Vai se expor, não, vou curtir o post do Corinthians, aí logo em seguida já tem uma situação, o Corinthians, pelo menos a informação do Marco Belo, porque o Corinthians conversou com o atleta, peraí, o Birner falou e ia mencionar, e o Atlético Mineiro? Desculpa, peraí, eu tenho um contrato com o Atlético Mineiro, quer dizer, o Corinthians eu converso com o Birner, mas eu não converso com o Birner, que é o dono dos meus direitos, conta com a minha
com a minha presença, como é que funciona isso? Aí eu sou o atleta, ao invés de me preservar, eu vou lá e dou razão. Qual o tamanho do atraso do Atlético? Acho que não passa de 3 meses, né? Eu acho que não. Eu falo porque é desnecessário. Hoje, infelizmente, as mídias sociais, né, as redes sociais, elas têm peso. Claro. Tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Dentro de tudo isso, eu acho que é uma exposição desnecessária. Até porque o Arana tem as portas abertas no Corinthians, tem as portas abertas também no Atlético Mineiro, e não precisa desse tipo de situação para querer se valorizar. Ou para querer puxar saco dos torcedores corintianos, porque aí você puxa saco, né? Dou esperança pro torcedor corintiano, o Arana vai voltar. E faz parte do jogo isso. Claro. Tal. Mas ao mesmo tempo os torcedores atleticanos falam, por que o cara tá curtindo o negócio do Corinthians? O que tá acontecendo? Entendeu? Porque a situação do Atlético Mineiro é até pior. Porque passa na cabeça do torcedor, o cara, o Arana tá querendo sair, o diretor fala que a situação está delicadíssima, o Arana é um dos principais jogadores. Peraí, o negócio está bem mais sério do que eu estou pensando. Se o Arana, se essa história andar, a gente não está dizendo que vai andar em nada, é uma situação que a coisa está séria mesmo. Está muito séria. Então, para o torcedor... Ele é um jogador indispensável. Para o torcedor atleticano, você pode passar também uma outra mensagem. Você potencializa ainda mais aquilo que o Caetano fala. Entendeu? Então tem uma série de situações, né? São várias direções que as pessoas podem tomar e pensar por conta desse tipo de situação. Às vezes é aquela situação simples, como o Birner falou, curtiu lá, seguiu o time, mas a gente sabe que nas redes sociais é um mundo sem dono. Zé, só uma coisa, lembra, rapidinho, eu tô só refletindo aqui. Por que o Arana também ia jogar pra galera no Instagram? Assim, jogar pra galera. Ele sabe que se o nome dele é anunciado no Corinthians, você especular no Corinthians, ele vai vir nos braços do torcedor do Corinthians. Sim, por isso. A informação do Belo que existe é o interesse do Corinthians, algo legítimo. Se tem um jogador que o Corinthians vislumbra no mercado, vê que é factível, é normal o clube ter interesse. E aí, se a gente ligar isso automaticamente, postou uma foto com bombinha no Instagram, seguiu o Corinthians, é sinal que tem negócio. Talvez na cabeça do jogador não tenha nada. A bombinha pode ser simplesmente, tô voltando. O Arana teve uma lesão séria no ano passado, há expectativa de que volte bem esse ano, pode ser algo nessa linha só. Então, por enquanto, é tudo incipiente e a informação do Belo é bem direta. O interesse, inicialmente, é do Corinthians e vai depender muito do Atlético. Se o Atlético não quiser...